Então vamos lá, molecada. O pastor Henrique foi debater com o Ben Mendes lá no podcast Três Irmãos. E eles estão falando hoje sobre o fim da escala 6 por um, né? Será que isso é bom, é ruim, né? Vamos lá ver o que rolou nesse debate aí. Certo. Respondendo à sua pergunta sobre o fim da escala 6 por um, Sim. é uma proposta extremamente populista. E isso não significa que eu ou o meu grupo político não desejemos que as pessoas descansem, eu tenha os dias de descanso. O que acontece é que quem fez essa proposta, o seu grupo político, Hum, preferiu fazer uma proposta, trazer para o debate público algo que fosse populista do que algo que fosse realista. uhum, Se você conversar, você é deputado, certamente você precisa conversar com as pessoas. sim. As pessoas não vão ao teatro, as pessoas não vão ao museu, as pessoas não vão às experiências culturais, não é porque elas não têm um dia na escala. Por que É porque será? elas não têm dinheiro para ir. Por que Então, será? muito melhor. Porra, velho. Cara, é. Véi, esses caras, assim, eu não conheço o Ben Mendes, eu não sei. Eu sei duas coisas dele, que ele é tipo o, o Celso Sommano lá de Minas. E que ele nasceu, que ele é da mesma cidade que eu, que é de Contagem, em Minas Gerais. As únicas coisas que eu sei. Ele é da tal da Patrulha do Consumidor, que é igual do Celso Sommano. É só isso que eu sei. Não sei mais nada dele. Então, assim, velho, eu não sei se ele trabalhou nesse caso 6 por um. Porque quem trabalha nesses caras sabe, cara. A gente não tem tempo pra nada, cara. Então, a gente não tem tempo. A gente trabalha 6 dias. 8 horas por dia. Aí você, pra quem ainda pode, né? Ir de carro, trabalhar, de moto e tal, você ainda economiza um pouco de tempo. Quem vai de ônibus, cara, fica mais de 12 horas fora de casa. Então você quer chegar em casa, cara, você tá cansado, você tá morto. Não é que você não quer ir no cinema porque você não tem dinheiro. Não é que você não tem dinheiro. Você não tem condição, cara. Você quer chegar no final de semana, você quer descansar, cara. Você quer ver a sua família, ficar com seus filhos. Por isso que você não vai no teatro, entendeu? Você não vai no cinema, no museu. Você não tem tempo. Entendeu? Não sobra tempo. Aquele tempo que você sobra, você fala, cara, eu preciso descansar, que eu tô moído. Então eu vou ficar em casa. Não é porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho disposição de sair de casa. Sabe? E essa conversa que não. É. É de pessoas que provavelmente não trabalharam nessa escala, entendeu? Do que militar por uma pauta populista de fim da escala 6 por um, seria melhor atender à real demanda do trabalhador brasileiro, que é renda, que inclusive este governo atual está destruindo o poder de compra do brasileiro. Até porque a maioria dos trabalhadores no Brasil trabalham 44 horas semanais, aí vocês fazem uma, com todo respeito, mas vocês fazem uma jogadinha 6 por um, como se a pessoa trabalhasse 6 dias e folgasse um só. Na verdade, isso pode não acontecer e é o que a maioria dos trabalhadores não trabalham assim. Eles trabalham 44 horas semanais, mas de segunda a sexta, por exemplo, de 7 da manhã até 17h48, por aí, com uma hora de almoço. E Claramente não dá pra. Ele realmente ele não sabe qual que é o horário de trabalho, né, velho? A maioria não trabalha nesse horário. Trabalha das 8 às 6, às 18, né? Ou às 17h30. Tal. Esse negócio não é muito horário quebrado, não. Pelo menos no setor que eu trabalho, que é basicamente do comércio, não tem esse horário quebradinho assim, não. Então, cara, você tem que levantar, acordar cedo. E você, no sábado ainda pior ainda, porque ainda diminui a quantidade de ônibus. Às vezes tem que sair de sua casa mais cedo ainda para chegar no seu trabalho no horário, no seu emprego, né, no seu serviço. Então, assim, cara, é mais tempo que você passa fora de casa, entendeu? Então você não trabalha 44 horas semanais. Se for colocar o deslocamento para ir e para voltar, é mais de 60 horas por semana, entendeu? Então, assim, não é só a questão de estar ali, bater o ponto na hora que chega e bater o ponto na hora que vai embora. É o tempo de deslocamento, é o tempo que você volta para casa. Se chover e tiver trânsito, pelo menos nas cidades maiores, né? Nas maiores. Aí o trânsito, você fica mais agarrado ainda.
Se o ônibus passar, beleza. Se o ônibus estiver em greve, você fica pra rua. E aí? Isso ele não conta, sabe? Esse também é. Eu tenho que estar fora de casa, tá vendendo sua hora de trabalho. Esse cara parece que ele não entende, sabe, cara? Não tem não pode ter um benefício pro trabalhador. O trabalhador tem que ser eslacerado, sabe? Tem que arregaçar com o trabalhador. Fazem, ao final de um mês, 44, de uma semana, aliás, 44 horas semanais. Eles têm os mesmos 2 dias. Geralmente, muitos trabalhadores não trabalham sábado e domingo, trabalham de segunda a sexta. Mas ainda assim, se trabalhasse de segunda a sábado, a maioria dos brasileiros, eu atenderia o anseio do trabalhador brasileiro, que é por renda. O trabalhador, sabe o que vocês vão conseguir? Se ela, de fato, não for vetada, como o seu presidente está gostando de fazer, que é destruindo os direitos dos próprios trabalhadores, se ela não for vetada, se ela de fato for sancionada, o trabalhador que tiver o dia livre, como ele não tem renda, ele vai botar um bico nesse dia livre. Como deputado, o senhor deveria saber disso. Então, é o seu dia livre. Se você quiser fazer isso no domingo, né, que geralmente é folga no domingo, se você quiser fazer isso no domingo, você pode fazer. Não tem problema. Você não é obrigado a estar em casa descansando. Se não quiser descansar, você não vai descansar. Você pode, sei lá, viajar, você faz o que você quiser, é seu dia de folga. É mais um dia de folga. Isso faz uma diferença enorme na vida da gente, tá? Eu falo isso porque tem 18 anos que eu trabalho na escala 6 por 1, entendeu? E quando eu tenho uma folga, ou no meio de semana, que é algum feriado, cara, a diferença é enorme na semana. É mais um dia que você descansa, ou que eu vou ficar com a minha família, ficar com a minha filha. Então, assim, eu posso também escolher fazer um bico, não tem problema, eu vou trabalhar, fazer alguma coisa, eu posso escolher, entendeu? A questão é que um dia a mais já faz uma diferença enorme na sua vida. Vai por mim. Tá? Tem 18 anos que eu trabalho nessa escala. 18 anos. Eu sei o que eu tô falando. Um dia a mais de descanso faz toda a diferença. Queria saber que o salário dos trabalhadores brasileiros são tão baixos que qualquer tempo livre que eles eventualmente tenham, eles vão fazer bico para complementarem a renda. Então, por que não um deputado que se diz um deputado de esquerda, que diz que vem de movimentos de base, perto dos trabalhadores, por que não trabalhar efetivamente por aumentar a renda do trabalhador brasileiro? Melhor salário, melhor qualificação, melhor poder de compra, combate eficaz contra a inflação que está comendo o dinheiro do trabalhador. Mas isso, Henrique Vieira, isso... Sabe o que você ganha você tendo mais renda? Vou falar o que eu ganhei. Na verdade, não é o que eu ganhei, é o que eu perdi. Tá? Trabalhando na escala 6 por 1. Eu acho que eu fui em 3 reuniões de escola da minha filha. Minha filha tá indo tá no primeiro ano do segundo grau. Desde, a, desde da pré-escola. Eu fui em umas 3 reuniões dela. Porque eu não tinha tempo. Entendeu? 3 reuniões. Vê quantas reuniões tem por ano de escola. Eu não fui porque eu não podia. Eu perdi reuniões de escola da minha filha. Eu perdi tempo com ela. Entendeu? Tempo com a minha família. Então, assim, ter renda, beleza. Trabalhar é bom, você ter seu dinheiro, tudo bem. Mas você perde momentos, cara, que não voltam atrás mais. Minha filha vai fazer 16 anos, eu devo ter ido umas 3 reuniões de escola dela. E se foi isso, foi muito ainda. Eu lembro de um sábado que eu pedi pra ir, é, e foi tipo questão de 1 hora e meia de reunião. Depois eu tive que voltar pro serviço. No sábado. Geralmente é metade do período, né? Do horário. Então é isso, tá? Você perde momentos com a sua família. Deixa de ver seus filhos crescer, porque você chega em casa morto de cansaço. Porque você trabalhou o dia inteiro. Seu filho quer brincar, quer conversar, você não tem esse tempo. Entendeu? Você não tem tempo pra nada. Você quer fazer academia, você chega morto. Você fala, cara, como é que eu vou fazer academia? Quero estudar, como é que eu vou fazer uma faculdade? Você não tem. Não sobra tempo. Tá? Pra você estudar, pra você colocar a cabeça no lugar. Quando você vê, você chega em casa, vou falar que você chega em casa às 7 horas. Você começa a arrumar as coisas, fazer janta, quando você vê é 9. Eu tenho que estudar, não sei o que, meia-noite. Tenho que dormir porque eu tenho que acordar cedo. Aí você deixa filho, família, o estudo, tudo pra trás. E é isso que eles querem. Eles não querem que o trabalhador evolua, sabe? Esse negócio do trabalhador evoluir é tudo conversa fiada. Quer que manter ali, você ali, trabalhando nessa escala, até te acabar com sua vida. Eu já falei, eu tenho 18 anos que eu trabalho nessa escala. Eu sei o que eu tô falando. É cansativo.
não é uma pauta que viraliza. Isso não dá like. Isso não dá, como a deputada, salvo engano do partido, se eu não estiver equivocado, mas ela fala, não, isso não dá close. Né? Então não viraliza. Então é muito melhor falar, somos pelo fim da escala 6x1, sabendo que esse trabalhador, mesmo que conquiste, falta ainda 30 segundos, mesmo que conquiste esse dia livre, ele não vai ao cinema, ele não vai ao museu, ele não vai a uma programação cultural, ele vai fazer bico. O trabalhador brasileiro está trabalhando de segunda a sexta, de 7 da manhã às 17h48, e depois, deputado, eu não sei se o senhor sabe, ele está pegando um carro e está rodando de Uber até o meio da madrugada. Esse trabalhador, se ele tiver duas opções na frente dele, renda ou dia livre, ele vai preferir renda. O Congresso Nacional não está ouvindo verdadeiramente os anseios do trabalhador brasileiro. Está querendo fazer lacração, infelizmente. Henrique, 3 minutos. É grande conversa fiada, entendeu? É só pegar esses caras, colocar ele pra trabalhar numa escala 6x1, né? Mas tem que ser assim, colocar pra pegar um ônibus, tá? Você levar a marmita pro serviço, né? E aí você vai lá com um salário mínimo, coloca lá esses caras pra trabalhar nessa escala. Vê se eles aguentam. 30 dias. 30 dias. Pega o mês de agosto que não tem feriado. No mês de agosto, que é aquele mês que não passa, que não tem feriado. Pega um mêsinho. Vê se ele não vai querer fim da escala. É só fazer isso. Povo de Minas. Então, bem, disse que o fim da escala 6x1 é uma pauta populista. Imagino que se ele fosse deputado, votaria contra o fim da escala 6x1. Disse que é preciso ouvir a demanda real do povo brasileiro. Todas as pesquisas apontam que a maioria esmagadora do povo brasileiro e da classe trabalhadora quer o fim da escala 6x1. Então, uma desconexão total entre a compreensão do bem com aquilo que o povo está dizendo sobre ser a sua demanda. O fim da escala 6x1 tem a ver com o descanso, e todo descanso é sagrado, é saúde. Tem a ver com mais convívio, com a família, a educação dos filhos. Quem zela pela família, zela por comunhão, por convívio, por tempo para passar com as crianças. Tem a ver até com tempo para ir à igreja, participar de um culto de quarta, uma vigília na quinta, um ensaio do coral nas terças, como era na minha adolescência. Então, a sua fala é impopular e completamente contra aquilo que o povo, via pesquisa, está dizendo ser uma demanda real. Além disso, eu concordo que nós precisamos da ampliação de renda. Os seus aliados lá votam sempre contra direitos e garantias para os trabalhadores, vale dizer isso. E atualmente, nós temos a valorização real do salário mínimo. O governo anterior fazia o seguinte, tem aqui a taxa da inflação e o salário mínimo equiparava. No atual governo, o governo Lula, tem a valorização real do salário mínimo. 8 milhões de brasileiros saíram da pobreza, mas 2 milhões saíram da extrema pobreza. Dados da ONU, o Brasil saiu novamente do mapa da fome. Um país tão marcado pela desigualdade social, pela voracidade das elites, a exploração sobre o nosso povo que acorda cedo, dorme tarde, pega o busão, o trem, não se resolve em 4 anos, em 20 anos, não. É uma caminhada muito longa para produzir justiça social efetiva. Mas sim, indicadores de renda neste governo estão melhorando. E não é uma consulta que o PSOL fez, são institutos de pesquisa, são dados nacionais e internacionais. Então, eu lamento que você chame o fim da escala 6x1 de uma pauta populista e você conseguiu produzir a frase que ela está desconectada da demanda real, daquilo que os trabalhadores estão colocando como a sua demanda, como a sua necessidade. E, obviamente, nós precisamos distribuir mais renda e gerar mais emprego. Eu termino nesses 10 segundos com essa informação. Nós chegamos à menor taxa de desemprego da série histórica. Tem muita coisa para melhorar. A qualidade dos empregos, a estabilidade do emprego, a remuneração dos empregos. Mas vamos lá. Redução do desemprego, valorização real do salário mínimo, com pessoas saindo da extrema pobreza, com o fim da escala 6x1. Ainda bem que Lula é o presidente. Não, tinha visto mais ou menos esse corte. Daqui pra frente é só... Ele começa risadinha ali e depois o Henrique não acha muita graça nisso. Mas assim, cara, quem trabalha nesse caso por um sabe como é desgastante. Como você perde momentos da sua vida que não volta mais, entendeu? Você não vai ter de novo. Você perde o momento que seu filho andou pela primeira vez.
Ele falou pela primeira vez. Você perde esse momento, entendeu? Porque você não tem esse dia mais. Então, assim, isso faz uma total diferença, tá? A gente precisa trabalhar menos, trabalhar todos e distribuir tudo. Assim, é só um pequeno desabafo de uma pessoa que trabalha nessa escala há 18 anos. Tá? E eu lembro quando eu comecei a fazer faculdade e trabalhando 6 por 1. Chegava em casa e falava, cara, 6 meses. Foi o tempo que deu uma empolgação. Eu falei, cara, eu vou fazer, não sei o quê. Eu me arrebentei. Eu falei que não dá. Ou eu trabalho ou eu estudo. Quem faz essas duas coisas juntas, trabalha e estuda, velho, eu tiro o chapéu. Porque é muito difícil, é muito desgastante. Chegar em casa, você ter que cuidar de casa, cuidar de filho, estudar. Então, assim, cuidar da sua saúde, porque a saúde vai embora, tá? Pra quem não acha que não. Porque você marcar um médico já é um sacrifício pra você conseguir marcar um médico. E às vezes a empresa ainda acha ruim de você tá indo no médico, sabe? Pra cuidar da sua saúde. Não são todas as empresas, tá? Tem empresa que acha ruim. Então, assim, se você puder, apoie ainda a escala 6 por 1. É importantíssimo pra muita gente. E importante pra você que tá entrando agora também pra começar a trabalhar nessa escala. E isso arrebenta a pessoa, tá? Então é isso. Ficamos por aqui. É nóis. Curte o vídeo aí se chegou até aqui. Por favor, dá um like aí.